aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo e duas materinhas para você, tá? Praticamente as duas matérias são matérias as principais, porque eu não tenho como fazer uma de atualização e a outra como principal nesse caso, porque a importância de ambas é extremamente alta, tá? Porque geralmente quando eu coloco assim, isso aqui é a principal, isso aqui é a atualização, é uma classificação que eu vejo por critério. No caso assim, isso aqui vai impactar mais a vida das pessoas, isso aqui vai trazer mais problema, então isso aqui é atual. Isso aqui, como é que se fala assim, já foi noticiado alguma coisa sobre isso, e só para atualizar aquela ideia ou alguma outra coisa, então a gente reduz um pouco o patamar dela. Só que nesse caso aqui, as duas são complicadas. Por quê? A primeira é falando que houve fraude na inspeção, tá, sobre combustível nuclear aqui no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que se acontece alguma coisa em relação a combustível nuclear, vão colocar a culpa em Deus e todo mundo, de menos na pessoa que tinha que ter feito aquilo ali. E basicamente quem comanda essa parte que é o governo japonês. Então você vê que o governo japonês ia tirar do rabo dele se acontecesse alguma coisa. E o segundo é indício de escassez de arroz no Japão. Eu havia avisado, vai acontecer escassez no Japão de arroz. Porque a forma que o Ministério da Agricultura aqui do Japão fez a transição para a troca de cultura foi muito abrupta. Ele não deu um espaçamento de alguns anos, não, ele fez de uma vez. Então ia dar problema? Ia. Eu havia avisado, as pessoas aqui no canal, que assistem o canal, devem se lembrar que eu já havia avisado isso quando eles fizeram a transição, e eu noticiei aqui. Então tá, vamos lá. Vou começar pela parte da energia nuclear primeiro. Se você entende japonês, não, olha só, escuta só. 原子力規制庁によりますと、茨城県にある日本核燃料開発は、放射性物質を含む廃液を扱うタンクや建物の給排気設備など5つの設備の点検について、実際には行っていないにもかかわらず実施したとする虚偽の内容を点検簿に記録していたということです。最も長いケースでは2009年度から14年間にわたって不正な記録が行われ、いずれも同じ担当者が行っていたということです。Para você que entende Nihongo, já deu para você ter uma ideia, né? Se você não entende, vem com o tiozão aqui para você ver o tamanho do absurdo. Ó, a Japan Nuclear Fuel Development, né, é uma empresa de pesquisa em desenvolvimento de combustível nuclear aqui no Japão, cometeu repetidamente fraude ao longo de um período assim, fingindo fazer inspeções dos equipamentos que manuseiam material radioativo. Você vê que fingindo, tá? Embora na verdade não tivesse feito a inspeção, diz a agência reguladora. Se a agência reguladora sabe disso, por que não, a agência reguladora nuclear do Japão, por que não tomou a providência? Há 3 anos, essa mesma empresa foi considerada, né, em relação à violação da autoridade da regulação nuclear por não realizar inspeções necessárias. De acordo com a autoridade de regulação nuclear do Japão, o desenvolvimento de combustível nuclear do Japão na província de Ibaraki não foi inspecionado realmente em 5 instalações, incluindo tanques que lidam com os resíduos líquidos contendo material radioativo e equipamentos de abastecimento e exaustão dos edifícios. As informações falsas sobre a inspeção foram registradas nos diários de inspeção. Aí entra a dúvida. Se vaza um líquido desse, eles vão colocar a culpa no PFAS, eles vão colocar a culpa num monte de coisa. Mas e aí? Então, por isso que eu quis trazer esse tipo de matéria, para você ver como é que o Japão está. Em vez do Japão manter aquela ideia de certificação em qualidade da época de 80 e 90 para 2000, e manter isso, não. Você vê que esculacharam. A coisa ficou assim, de uma tal forma que você vê que eles jogaram
estão tocando assim, ó, a coisa. Ah, fizemos um nome, nosso nome tá bonito no mercado, então deixa a coisa rolar. Mas você vê que se não tem inovação, não tem qualidade, e fraudes vão acontecendo, o que vai acontecer com o nome daquele país, daquele local, daquela empresa? Então você vê que eles, com esse tipo de coisa, eles vão perdendo credibilidade. Aí eu falo para você, se a agência reguladora nuclear do Japão já sabia disso e não tomou providência, você já imaginou, igual em relação ao que está acontecendo com aquela água radioativa que está sendo despejada no mar, lá da usina de Fukushima? Nós estamos falando da TEPCO, tá? A TEPCO, ela tem como é que se fala assim, um histórico assim, não muito bom, tá? Para determinadas coisas com regulamentações. Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Por isso que eu meti o pau na TEPCO na época em relação àquela água radioativa que eles estão jogando no mar. Só que o problema não vai ser agora, o problema vai acontecer daqui a alguns anos, quando começar a ter o acúmulo do trítio na água. Por enquanto, está soltando pouco, então não tem acúmulo. Então a chance da pessoa ingerir um trítio é muito pequena agora. Mas na hora que começar a dar acúmulo e sedimentos naquele local que eles estão sempre jogando, que é sempre no mesmo ponto, vai dar problema. Mas é aquela velha história. O governo japonês de agora, tipo assim, o problema vai aparecer daqui a 10 anos. Então eles que se viram daqui a 10 anos. Estamos fazendo o que nós podemos fazer agora. Mas a vida das pessoas estão aí, tá? Então a sua vida é preocupante, a minha vida é preocupante aqui no Japão. Por isso que determinados frutos do mar, determinadas regiões eu aboli. Eu não compro mais aqui. Porque dá problema? Vai dar problema. Igual o trítio, se você ingere ele tem uma vida útil de decaimento de parece que de 10 a 12 anos. E nesse meio tempo, quanto mais tempo ele vai ficando velho, mais ele vai sofrendo envelhecimento, mais radiação ele vai soltando. Você já imaginou algo dentro de você soltando radiação sempre no mesmo ponto dentro do seu corpo? O que você acha que vai dar isso? Vai trazer o quê? Para você aquela coisinha que ninguém gosta, que começa com CA. É isso aí. Eu não posso falar a palavra porque o YouTube, ele, como é que se fala assim, as coisas horríveis do mundo não é para ser publicado no YouTube, não pode falar, senão dá punição. Então eu não posso falar, mas é isso aí, tá? Continuando aqui. No caso mais longo, foram feitos registros fraudulentos durante 14 anos, desde o ano fiscal de 2009, e a mesma pessoa responsável por cada caso. Se a agência reguladora do Japão já sabia do negócio desse, por que não tomou uma providência? Por que já não começou dando um cubinho num cara desse? Mas você viu que deixou. Sinal que tem alguma coisa errada. Tá? Há 3 anos, essa empresa relatou ao Corpo de Bombeiros que os detectores de incêndio não inspecionados estavam normais há mais de 20 anos. Então eles violaram os regulamentos de segurança que regem as regras de operações das instalações. A nova fraude foi descoberta no ano passado, uma inspeção de verificação dos andares, no caso das melhorias. Na reunião da autoridade da regulação nuclear realizada, as razões das fraudes foram existência de um equilíbrio entre número de funcionários e a quantidade de trabalho de fiscalização e o fato de que os supervisores e os gestores não estarem a tomar as medidas eficazes para corrigir o problema, incluindo a atribuição de pessoal adicional. Foi salientado que não tinham sido tomadas medidas adequadas. Nesse caso aqui, era só contratar gente. Mas aí é aquela velha história do alto escalão. Corta, como é que se fala assim? Corta a despesa. A primeira despesa que é cortada, o que é? Com funcionário. Então já dá para você ter uma ideia como é que essa coisa foi, como é que essa coisa está andando e como é que essa coisa continua andando. Depois disso, determinamos que as violações eram mais graves do que a anterior, afirmando que as melhorias como organização não foram suficientes.
e decidimos verificar rigorosamente o progresso das melhorias. Sim, só que aí não falaram que vão fazer, quais são os critérios, o que vai ser feito a respeito. Então, nessa brincadeira toda, você sabe que o governo japonês sabia, tá? Porque a agência de regulamentação nuclear é do governo japonês. Então, nessa brincadeira toda, você já sabe que se der um problema nuclear no Japão, eles vão culpar Deus a todo mundo, de menos eles mesmos. Você vê que houve problema nas inspeções. Então, realmente tem que se tomar cuidado. Agora, encerro aqui essa parte da inspeção nuclear, que é uma coisa perigosa, tá? Aquilo que eu falei, se desse algum problema de vazamento ali, eles não iam nem ficar sabendo. Ó, e quanto tempo? Dependendo do negócio, poderia estar vazando ali, ó. E nessa brincadeira toda, contaminava muita gente e ia dar uma caca danada. Mas encerra por aqui. Agora vamos lá para o arroz, tá? Só para vocês terem uma ideia também do tamanho do problema que isso aqui vai dar. Então, eu sugiro que quem puder, tá? Puder fazer um estoquezinho de arroz aí, vai ser bom, porque vai absorver, no caso assim, alguns aumentos. Por quê? Quanto mais escassez do produto tiver, mais alto ele vai ficar, do preço. Isso é fato, né? E está circulando muita variante porcaria aí, né? Eu falo assim porque às vezes eu compro para tentar dar aquela barateada no orçamento, mas é ruim. É ruim. O arroz é ruim, tá? O sabor é ruim. Então é meio complicado, porque se você acostuma com koshihikari, por exemplo, e você vai alternar por algum outro tipo de arroz, dependendo, principalmente se for do tipo blend, tá? Se tiver escrito blend no pacote, meu, você já fica com dois pés atrás. Não estou falando que é para não comprar, porque eu sei que tem famílias e muitas pessoas aí que precisam pegar o arroz mais barato possível, e geralmente esse arroz mais barato possível é o blend. Então esses blends, dependendo, não tem um sabor muito bom. Então o que eu faço? Eu pego um blend desse de vez em quando e compro um arroz bom e misturo, para dar aquela equilibrada no orçamento, aquela velha história, tá? Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Então, se quer viver de luxo, você tem que ter capacidade. Se você não tem capacidade de viver de luxo, tu vai ter que rebolar. Aqui nós rebolamos, tá? Falar que aqui eu vivo as mil maravilhas, graças a Deus não falta nada. Mas eu preciso, como é que se fala assim, fazer certas concessões. Eu não posso comprar dessa marca aqui, que é melhorzinho, eu compro dessa marca que é um pouco mais inferior. Ou o famoso genérico. Tá? Dá diferença no sabor? Dá. É gritante o sabor. Tá? A diferença, mas vida que se segue. Tá? Então, conselho que eu dou para você. Tá? Você que gosta de comer um arroz bom, tá? Com sabor bom, porque arroz no Japão ele tem sabor, é diferente do arroz agulhinha. Tá? O arroz agulhinha, para mim, tá? Não tem sabor. Independente da marca, não tem sabor. Aqui o arroz japonês ele tem sabor e ele muda de safra para safra de qualidade de arroz, né? Igual o koshihikari, o hatsumonte, né? Muda bastante, tá? O sabor. Mas vamos lá. Embora os preços dos alimentos estejam a subir, o preço do arroz também está subindo devido à intensa onda de calor no ano passado. Na conferência realizada pelo Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca para discutir a situação da oferta do arroz, a oferta e procura do arroz, os participantes explicaram que há escassez de arroz, né, e os preços estão a subir em algumas áreas. Então por isso que eu já quis trazer isso para você, porque você vê que os próprios players japoneses estão falando, está faltando arroz. Determinadas marcas de arroz já está faltando. Então, não quer dizer que pode ser que haja desabastecimento no Japão, mas determinadas marcas de arroz pode ser que sumam do mercado, tá? Ou venha a aparecer com preços muito exorbitantes. Então, aquilo que eu falei, se você gosta de um arroz bom, alguma coisa bacana, sugiro que abra um pouco o bolso,
né? E faça um certo estoque, porque pode ser que dê problema. Principalmente que nós não temos como acompanhar. Igual, por exemplo, eu moro no estado de Gifu. Eu não tenho como acompanhar se vai dar problema de arroz aqui. Se vai faltar koshihikari aqui no estado de Gifu ou algo parecido. Tá? Então tem que tomar cuidado. Eu, pelo menos, eu não tenho essa capacidade. Quem tiver essa capacidade, bacana. Escreve aqui nos comentários como é que faz. Porque eu não tenho essa capacidade. Então, como é que eu falei? Eu vou ter que dar um jeito e estocar um pouco do koshihikari. Ou comprar aqueles koshihikari já diretamente dos produtores e levar naquelas maquininhas para fazer o beneficiamento do arroz. Tá? Caso contrário, tem que arcar com o preço que está no mercado. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca realizou uma reunião em Tóquio, tá? Para trocar as opiniões sobre a situação de oferta e procura do arroz com os participantes, incluindo produtores, grossistas e empresas alimentares. Os grossistas são geralmente o pessoal que faz o estoque ali, tipo a JA, tá? Como é que se fala? Fugiu a palavra. Não é intermediador, é cooperativa, tá? Quando vai fazer o repasse para o público. Tá? Um responsável pelo Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca disse que, embora o estoque de arroz na fase de distribuição tenha sido mantido em um certo nível, o preço do arroz do ano passado vendido pela JA, a JA é uma cooperativa que tem no Japão inteiro, praticamente quase toda a cidade do Japão tem uma loja da JA, tá? Tem lojas muito bacanas e tem lojas muito porcarias também. Eu não sei porque que aquela loja tá em pé ali, que na loja praticamente não tem nada, dá até desgosto. Mas tem lojas da JA que você entra assim, você tem gosto de entrar na loja. E o raio da loja da JA tem lojas, ó, fica a dica, tá? Tem lojas da JA que elas vendem linguiças de porco muito gostosas, por sinal. É linguiça mesmo, não é salsicha, é linguiça. Tá? Muito boas, por sinal. Ali pro lado de Aichi, eu não lembro qual cidade que era perto de Toyohashi ali. Tem uma JA ali, perto, não é em Toyohashi, tá? É perto de Toyohashi. Tem uma JA que ela vende uma linguiça de porco, que a linguiça é uma coisa de doido. É muito gostosa. O tempero dela, meu, é um dos poucos temperos que eu acho que pro meu paladar aqui no Japão caiu perfeito. Pena que é longe de onde que eu moro, mas o troço ali é bom, tá? Então vale a pena procurar essas lojas de cooperativa da JA aqui no Japão, vale a pena. Porque de tempos em tempos também eles fazem feiras, tá? E eles vendem muita coisa ali, até com preços módicos. Igual, por exemplo, quando da época de... a mexerica, tá? Não é poncã, aquela... é mexerica, tá? Eu não lembro a classificação da mexerica, aquelas mexeriquinhas. Às vezes quando dá excesso de colheita, dá uma colheita muito abundante, eles fazem feiras lá, que eles colocam um saco, por exemplo, eles pegam um saco, uma sacola grande, eles vendem a gorra e a coin. Mas eles socam mexerica, eles socam. Aí daqui a pouco você fala assim, eu quero esse aqui. Aí na hora que eles estão embalando, eles pegam mais um monte lá e jogam lá dentro. Então são coisas bacanas que acontecem, são coisas bacanas. Tá? E não é só com a mexerica, tá? Acontece com outras coisas também. Tá? Com outros legumes, outras frutas que eles fazem também, por temporada. Então vale a pena? Vale a pena. Igual, por exemplo, a última feira que eu fui, eles estavam vendendo o arroz koshihikari, o saco de 5 quilos, por 1.500. Se você levar em conta que está muito mais barato, 1.500, 5 quilos, koshihikari, tá? Não é outra marca não, koshihikari, por 1.500, 5 quilos, está muito mais barato que está no supermercado. Porque dependendo do supermercado, você não acha koshihikari de 5 quilos por menos de 2.000. Ou 1.900, 1.800 nessa faixa. Só que ainda não pode esquecer que ainda tem um chorrizê. Tá? Então tem muita coisa que vale a pena ir nas lojas da JA. Tá? Eu, por exemplo, gosto muito de ir. Mas vamos lá. Então o preço do arroz do ano passado vendido pelo grupo da JA e outros grossistas estava inferior a 1%.
foi explicado que os preços estavam já relativamente altos, tá? Então já dá para vocês ter uma ideia, que se eles estão falando que o negócio estava inferior a 1% e o preço estava alto, já dá para você sacar que o troço estava esquisito. Além disso, os grossistas relataram que as vendas às famílias estão a correr bem. Apesar dos preços estarem subindo, as vendas aos restaurantes também estão fortes, né, devido à procura interna. Por outro lado, em termos de oferta, a qualidade de arroz deteriorou-se. Então você vê que diminuiu a qualidade do arroz, devido à onda de calor do ano passado, pela quantidade de arroz atribuída relativamente baixa. E foi explicado que o preço do arroz está subindo e que há escassez de arroz, principalmente na faixa de preço baixo. Se o ano passado eles falaram que deu esse problema, esse ano que está nesse calor miserável, você já sabe o que vai dar também. Então, sugiro, mais uma vez, quem puder abrir a carteira e o bolso, fazer um certo estoque de arroz, do arroz que gosta, gostoso, tá? Vale a pena, vai valer a pena para poder absorver esses preços altos que estão vindo aí. Ou até mesmo para evitar de ter escassez na sua casa desse produto. Porque se você tiver que partir para um blend, por exemplo, para quem come coxa ricai e come um blend, sabe do que eu estou falando. A diferença é gritante. Após a reunião, um atacadista participante disse: no geral temos estoque suficiente, mas alguns estoques estão acabando. Mesmo que não possamos fazer a entrega que nossos clientes desejam, continuaremos a vender o quanto fazemos os ajustes. Esses ajustes que é o famoso blend. Tipo assim, eu não tenho esse arroz para vender, mas eu tenho esse daqui. Tá. Então nisso já dá para você sacar e o preço vai continuar subindo. Além desse problema de escassez de arroz. Então você vê que eles estão falando que determinadas marcas estão sumindo do mercado. Tá? Eu não sei se está sumindo mesmo por falta ou se estão segurando ali para tentar precificar melhor o arroz. Mas de qualquer maneira você pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo. Tá? O preço do arroz está a subir devido aos efeitos da onda de calor recorde do ano passado e a diminuição na quantidade de arroz distribuído. Então já dá para você sacar que os distribuidores receberam menos arroz do ano passado. Em abril desse ano, o preço médio do arroz do ano passado, da safra passada, vendido aos atacadistas do grupo JA e outros, foi de 15.526 por 60 quilos para todas as marcas, mais de 1.600 ienes a mais do que o mesmo mês do ano passado. E a taxa de aumento é de 12%. Aí eu pergunto, por que a conta do EDA nunca bate nem a 1%? Você vê que só no arroz teve 12%. Fica essa pergunta, né? Mas continuando aqui. Além disso, os preços estão a subir ainda mais em transações denominadas spot, nos quais os grossistas adquirem um arroz que necessitam em unidades relativamente pequenas. O que é isso? Igual no caso a JA, como ela é uma cooperativa, ela adquire dos pequenos produtores. Só que aquela velha história, de pequena em pequena, dependendo, não consegue ter grandes descontos. Então já dá para você sacar que o preço vai bombar. Tá? Principalmente que deu esse problema da guerra também, que os insumos lá, no caso, como é que se fala? Fugiu a palavra, estou ficando velho mesmo, né? Como é que fala assim? A coisa para poder... O adubo da terra. Voltou a palavra. Desculpa. A questão dos adubos químicos que eles têm que importar, né? Tá ficando cada vez mais caro. Você vê que o dólar tá subindo aqui no Japão e etc. Então tá ficando cada vez mais caro o adubo químico, o fertilizante químico, para poder fazer mais rápido, a terra absorver mais rápido. Então eles estão tendo que migrar para, no caso, para dar fezes das galinhas, de gado e etc. Determinados locais até humano, tá? Então
tem que se tomar cuidado com isso sim. Só que o sistema de absorção da terra é mais lento do que o adubo químico. Então leva-se mais tempo para dar algum resultado. E nisso a safra sofre nessa brincadeira toda. E só que eles estão tentando fazer esse tipo de coisa para baratear. Só que nem sempre é o suficiente. Tá? Segundo a empresa aberta à negociação, na segunda quinzena do mês passado, o preço do coche Ricari na região de Kanto era de 25.958 por 60 quilos. Um aumento de mais de 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Para quem tem dúvida, aquele arroz que é feito, aquele arroz para sushi, tá? Eles usam coche Ricari. Então já dá para você ter uma ideia que quando você vai num restaurante e come um nigiri sushi, ou um sushi, alguma outra coisa, ele é feito de coche Ricari. Só que o coche Ricari também, toma cuidado, tá? Que ele tem várias classificações. Dentro do coche Ricari, não é todo coche Ricari que é extremamente bom, tá? Eles são bons, mas tem um nível, tá? Nível 1, 2 e 3 também de qualidade. Então, quanto mais certificado esse arroz tiver, mais caro ele fica. Quem tiver dúvida disso, todo ano no Japão eles têm o concurso do melhor arroz do Japão inteiro. Então se reúnem produtores do Japão inteiro ali, levando seus arrozes ali, eles vão fazer a degustação. Em cima dessa degustação, eles fazem a classificação. E todo ano tem. Então todo ano muda essa classificação. Então se você quiser saber qual é o arroz, assim, número 1 do Japão, para aquele ano, procure dar uma olhada. Tá? Porque ele muda geralmente, dependendo. Eles fazem várias classificações. A classificação Ichiban do Japão, e tem por região e por estado. Tá? Então realmente tem essas coisas assim, então fique atento. Em relação ao aumento de preços do arroz, o Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca afirmou: devido à intensa onda de calor do ano passado, a quantidade de arroz distribuída em algumas áreas de produção e marcas diminuiu, mas do ponto de vista dos estoques estão apertados. Tá? Então, só fique atento. Tá? Katsumi Aharata, professor do Japan International Gakuen University, não, professor da universidade, tá? Internacional do Japão, ali, especialista em produção e distribuição de arroz, salienta que o aumento do preço do arroz se deve a dois fatores: o aperto na situação geral de oferta, isso é claro, tá? Diminuíram a cultura do arroz no Japão, e da procura, e as altas temperaturas no ano passado. Eu havia avisado sobre isso, que eles diminuíram muito a quantidade de campos de plantio de arroz no Japão. E ia dar problema, ia. Mesmo sem dar esse problema de altas temperaturas, ia dar. Por que que ia dar esse problema? Independente das altas temperaturas. Porque o Japão, ele diminuiu muito a quantidade de campos de arroz, de plantio de arroz. Porque o Japão, ele quer ser autossuficiente, então ele mandou, tá? O Japão, ele deu subsídios ali, meio que forçando os produtores a plantarem trigo, soja, e teve mais uma outra cultura que eu não lembro. Eu sei que foi 3 culturas que o Japão praticamente assim mandou os agricultores mudarem, tá? Tirarem o campo de arroz para plantar trigo, soja e algum outro. Esse outro eu não lembro. E nisso já ia dar problema no normal, sem ter a parte da temperatura, sim, porque o Japão, ele exporta muito arroz. Então aqueles restaurantes mundo afora que querem fazer realmente aquele sushi ali de qualidade, eles vão comprar arroz japonês. E nisso vai escoando. Tá? E com essa brincadeira toda, dependendo, a safra boa vai indo embora. É igual que aconteceu com o problema da carne no Brasil anos atrás. Venderam-se praticamente a parte boa, que é a parte decente das carnes estavam vendendo, e estava ficando refúgio no Brasil. E aquele refúgio era muito pouco ainda. Então o preço da carne bombou,
para uma qualidade porcaria. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Japão agora. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está ficando. Tá? Então, só tome cuidado. Quem avisa, amigo é. O professor Arata afirma que o aperto na oferta e na procura se deve ao fato da produção ter sido reduzida em todo o país nos últimos anos, devido à queda de procura devido à propagação do novo coronavírus. Foi o que eu acabei de explicar. Por outro lado, os efeitos das altas temperaturas do verão passado causaram quebras de colheitas e declínios de qualidade em algumas áreas de produção, incluindo o koshihikari produzido no estado de Niigata. A empresa, e geralmente o estado de Niigata, o koshihikari, geralmente ele ficava em primeiro lugar no Japão, tá? Em qualidade. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa foi realmente afetada. A empresa explica que o aumento nas consultas de arroz na sua faixa de preço está aumentando. Ele acrescentou, em particular, o volume de negociação à vista, onde os preços estão subindo, é pequeno em geral. Mas você vê que teve um aumento ali de 90%. Se para ele é pequeno, eu não sei o que é alto. Tá? Mas de qualquer maneira, é pequeno em geral. E os preços, como os dos supermercados, não estão aumentando significativamente. Né? Só se for no rabo da carteira dele. Mas acho que sim, mas gostariam que respondessem com calma, porque existem marcas alternativas. O que eles querem dizer? A marca boa, se você não consegue comprar, vai para porcaria. Simples assim. Em relação às perspectivas futuras, não são boas, tá? Meu ponto de vista. Agora a dele. Se soubermos que o estado do crescimento do arroz deste ano, de agosto a setembro, e prever que seremos capazes de colhê-los normalmente, o preço de mercado provavelmente se acalmará. Não vai se acalmar. Porque primeiro precisa regularizar o mercado primeiro. Tá? Segundo, as temporadas de Taifu nem chegaram ainda. Então pode ser que dê a temporada de Taifu, alaga tudo, destrói um monte de campo de arroz. Ou vem esse calor escaldante aí e rebenta o arroz também. Tá? Então, mesmo se colher normalmente, dependendo, não vai dar normalização do preço. Por quê? Isso levando o fator que colheu tudo bonitinho esse ano. Não vai dar porque o Japão exporta muito arroz. Está entrando muito turista no Japão. O consumo de arroz é proporcional ao número de turistas que não entraram na época do coronavírus, que eles reduziram a quantidade de plantio. Porque o governo japonês reduziu o plantio, falando que por causa do coronavírus deu como é que se fala assim, sobrou arroz. Só que acabou o coronavírus, está entrando muito turista. E eles reduziram aquilo. O que acontece? Você reduz a produção e entra um monte de boca para comer daquela mesma produção. O que você acha que vai acontecer? Inflação no arroz. A lei da oferta e demanda. Fato. Então você vê que tem muita coisa que o governo japonês, o governo Kishida, ele é muito malandro. Aí depois fica dando uma de coitado. Mas eles são muito malandros, eles fazem as coisas muito planejadas. Por isso que eu não passo pano pro governo Kishida, porque eles fazem muita merda. Você vê que deu esse problema da parte nuclear agora. Vocês viram que tinha aquela parte, como é que se fala? Automobilística. Você vê que tem muita merda acontecendo, desculpa, no Japão. Tá? Eu não tenho outro termo para falar, é merda. Falar porcaria é pouco. É uma classificação baixa para a quantidade de coisa ruim que está acontecendo. E você vê que é ano após ano. E você vê que esses problemas automobilísticos, de acordo com o relato de pessoas antigas que trabalhavam nas montadoras que deram os relatos, esses problemas desde a época de 80, desde a década de 80. Esses problemas de fraude em certificações de carros aqui no Japão. Desde a década de 80. Então já dá para você ter uma ideia que tem muita coisa que a soberba subiu na cabeça aqui no Japão, porque o Japão fez nome. Só que nisso que a soberba subiu para a cabeça, eles pararam de inovar, eles pararam
com a parte criativa e só estão afundando. Enquanto eles não cortarem, como é que se fala assim? Desculpa o termo, tá? O cordão umbilical com os Estados Unidos e darem realmente valor aos parceiros comerciais que eles podem ter, que façam o Japão crescer, a coisa não vai mudar. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quem acompanha a política econômica aqui do Japão, independente do Fed, tá? Por que eu falo independente do Fed? O que o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, ele faz? Aumenta o dólar aqui no Japão ou diminui. Isso é fato, mas o independente do Fed, estamos falando da parte de exportações. Estamos da parte de geração de riqueza aqui dentro. E o que os Estados Unidos faz com o Japão, de tempos em tempos, é cortar. O Japão começa a crescer muito nas exportações, já os Estados Unidos vai lá e corta. Ele poda o Japão. Então, enquanto o Japão não parar com essa subversiência, tá, em questão de ficar assim, baixando a cabeça para os Estados Unidos, e para toda a política fiscal que os Estados Unidos fazem, o Japão não vai crescer. Isso aqui já deu para ter uma noção. Não é que eu sou contra os Estados Unidos, tá? Mas o Japão, ele chegou numa situação econômica que ele não pode mais se dar o luxo de ficar baixando a cabeça para determinadas políticas econômicas que vão beneficiar outros países e não o país dele. Simples assim. Porque os Estados Unidos, ele começa a ver que o Japão está ganhando muito dinheiro, ele vai lá e ele poda. Por quê? Se o Japão começar a ganhar muito dinheiro, o ien vai valorizar, eles vão tirar o foco dos Estados Unidos, o foco vem para o Japão. Então o que acontece? Para o Japão não ter esse foco todo, eles vão lá e eles cortam. Quem acompanha a parte financeira sabe do que eu estou falando. Então, para evitar esse tipo de coisa, se o Japão quiser realmente crescer, ele vai ter que cortar esse cordão umbilical com os Estados Unidos. Vai dar briga, vai dar briga. Mas não tem como você romper um negócio desse se você quer que seu país cresça. Igual tem partes que as pessoas falam, ah, mas o Trump é isso, o Trump é aquilo. Mas olha, na boa, o Trump nesse ponto, ele é nacionalista. Ele está vendo o que é melhor para o país dele. Diferentemente do Kishida. O Kishida ele não vê o que é melhor para o país, o que é melhor para o Japão. Não, ele fala assim, queremos ajudar todo mundo. Só que ajudar os próprios japoneses ele não quer. Igual eles falam, queremos trazer muita mão de obra estrangeira para o Japão. Mas vamos lá, vamos fazer regras para, desculpa o termo, fuder a vida do estrangeiro no Japão. Se o estrangeiro não andar da forma que a gente quer, nós não o queremos aqui. São regras que eles estão fazendo, igual por exemplo, essa parte do visto permanente. Tá? Isso aí eu já tinha avisado há muito tempo. Já estava tendo casos esporádicos de pessoas perdendo o permanente. Mesmo antes dessa votação, pessoas já estavam perdendo. Por quê? Eu havia noticiado que as prefeituras eram obrigadas a reportar para a imigração qual o estrangeiro que estava devendo. As prefeituras são obrigadas. Então as prefeituras repassam como é que se fala? A imigração só executa. Só que começou a dar tanto problema esse tipo de coisa, que aconteceu? Como é que se fala? A oposição, para poder aprovar esse tipo de coisa, eles falaram, vocês querem fazer isso aqui? Beleza, mas vocês vão ter que colocar essa cláusula. Então essa cláusula é o seguinte, você só pode abolir o visto permanente daquele estrangeiro mediante a qualidade de vida que ele está. Simples assim. O que isso quer dizer? O Japão só pode revogar o visto permanente da pessoa se a pessoa não pagou o imposto por sacanagem. Porque se a pessoa estiver no fundo do poço, eles não podem revogar o visto permanente. E essa era uma cláusula que estava ali, tá? Quando estava sendo votado a lei, essa parte do visto permanente, que não é divulgada.
Por que tá todo mundo só dando aquela ideia? Ah, mas então vão revogar o visto permanente, sim, mas existe um porém. Existe um porém ali. Não é assim, ah, eu quero revogar seu permanente e acabou. Não. Se a família estiver no fundo do poço, ali, e eles provarem para a imigração que está no fundo do poço, o governo japonês não pode, a imigração não pode revogar o permanente daquela pessoa. Só que ele tem que provar que ele está no fundo do poço, que ele não tem condições de pagar aquele imposto. Aí é feito toda uma auditoria na vida da pessoa, etc. Tá? Mas até lá, você vê que mas existe esse porém. Por isso que eu já tinha falado isso em outros vídeos. Por quê? Porque como houve esse problema de revogação de visto permanente, se houve alguém, como é que fala assim, esperto bastante para pegar o que eu falei naquela época, poderia entrar com recurso. Poderia entrar com recurso. Falando assim, ó, eles tiraram meu visto permanente. Mas eu não achei que fosse justo porque minha vida está assim, assim, assado. Eles não podem revogar porque está na lei. Então tem muita coisa, como é que eu falo, que as pessoas não param para ver e escutam de orelhada e repassam de orelhada. Por isso que eu falo, eu não sou influenciador digital, mas eu vendo realidade. Então o que eu estou trazendo para você é o que está acontecendo agora aqui no Japão e o pau que está atorando. Então tome cuidado, tá? Cada um que faça a sua parte para se proteger. Tá? Mas quer ver certas coisas, certas leis, procura ver ela a fundo. Procura acompanhar, se não quer ver a fundo, se não tem condições, procura alguém que saiba ler, né? Ou comece a estudar, seja lá o que for, mas procura ver. Porque tem muita coisa que dá para as pessoas se protegerem. E sem ficar muito de orelhada. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem muita gente sacana no Facebook. Tem muita gente bacana. Você vê nos grupos brasileiros, a pessoa entra ali com a dúvida. Tá? Muita gente responde de forma séria, mas tem muito filho de uma égua. Não tem outra palavra. Para não falar outro palavrão. Tem muito filho de uma égua ali no meio que só quer tripudiar em cima da dor do cara. Pô, tem necessidade disso? Aí depois que alguém tripudia em cima da dor dele, ele fala: ah, eu sou um coitado no mundo, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, se lasque, pô, na hora de ajudar os outros ninguém quer. Só quer tripudiar em cima da dor dos outros, pô. Então é aquela velha história, fica complicado. Por isso que fala que a comunidade brasileira no Japão, a comunidade brasileira, é uma das mais desunidas do mundo. E tem um porquê. Tá? Não é à toa. Tá? Mas, vida que se segue. O vídeo ficou compridinho, tá? Então você viu que tem duas matérias extremamente importantes que afetam a vida da pessoa aqui no Japão de forma direta e de forma indireta. Você viu que a parte do arroz é diretamente. De forma indireta ali, a parte nuclear. Por que eu falo de forma indireta? Porque não houve nenhuma ação prejudicial no momento, mas de forma indireta que já sabe que tem alguma coisa errada por trás. Tá? E que se acontecer alguma coisa, pouco custa, porque você vê que não há manutenção, não há verificação, não há nada. Então pode ser que dê alguma coisa, ou já está tendo alguma coisa e eles não sabem. E eu acho estranho eles virem a público soltar esse tipo de informação. Sinal que eles estão mostrando a própria incompetência deles. Em vez de fazer as coisas quietas, ali, faz as coisas quietas, resolve e acabou. Não precisa ficar dando alarde. Não, vamos dar o alarde que nós somos irresponsáveis em relação a esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa que transparência. A mesma coisa dos carros. A Toyota caiu 3 vezes na mesma verificação de certificação fraudulenta. Sinal que não é uma empresa confiável. Ah, os carros da Toyota têm qualidade. Até que ponto? Se esse monte de certificação fraudulenta está aí, quem me garante que está tudo ali na especificação funcionando direitinho? Se 3 verificações a Toyota caiu. 3. E aí? É uma coisa para se pensar.
Só que tem gente que não pensa, vive no automático. Ah, liga a chave do dia a dia ali, tum, lavar a louça, trabalhar e fica no automático. Não para pensar. E quando para pensar, pô, tem alguma coisa errada. Tem. Mas é aquela velha história. Quantos de nós param para pensar que tem alguma coisa errada? E aí? Por isso que nesse ponto, igual por exemplo, se falar para mim, eu prefiro hoje em dia optar pelos carros da Daihatsu, pela ação que a Daihatsu fez, do que em relação à Toyota. Simples assim. Tá? Mas isso é a opinião de cada um. Essa é a minha opinião. Tá? Não quer dizer que a minha opinião seja aquela opinião que é prevalente a tudo. Tá? É o que eu vejo de qualidade para mim, para minha pessoa, para minha família. Em relação às certificações, qualidades, etc. Tá? Em questão de confiabilidade, da mesma forma que eu sempre trago as coisas aqui para transparecer a maior confiabilidade possível, quando eu erro eu baixo a cabeça. Tá? E vida que se segue. Tá certo? E para você que assistiu o vídeo até aqui, para não prolongar mais, arigatou gozaimasu, maido.